tabaco, mel, violeta. Você sabe como se formam os aromas no vinho, como eles surgiram? A primeira coisa que a gente deve entender é que os aromas que aparecem nos vinhos não são colocados lá. São aromas naturais e que aparecem em função de alguns momentos na produção e também através da uva. O primeiro momento, quando a gente tem os primeiros aromas no vinho, eles são os aromas da própria fruta, da uva. Então, quando a gente tem algumas uvas, existem vários tipos de uvas viníferas, das uvas que a gente pode fazer vinho, como o Cabernet Sauvignon, que é uma uva tinta, uma Chardonnay, que é uma uva branca. Cada uma dessas uvas tem os seus próprios aromas. Além dos aromas que são característicos dela, ela também tem aromas que são característicos de todo o entorno do vinhedo, tudo que está em torno do vinhedo. Como, por exemplo, a influência do sol, se foi um ano que teve muita chuva ou pouca chuva, como o vinhedo é conduzido, se ele é um vinhedo orgânico ou não, o que mais ele tem, que tipo de tratamento, se a uva foi colhida muito madura ou um pouco menos madura, tudo isso vai aportar ao nosso vinho alguns aromas. E esses são os conhecidos como aromas primários. São aqueles aromas que aparecem logo após a produção do vinho. Logo que a gente engarrafa, quando você abre o vinho, aqueles são aromas frescos. Como é que você pode reconhecer esses aromas? Por exemplo, notas de grama, notas de pimentão verde, algumas notas de frutas frescas como maçã, como limão, frutas cítricas, frutas que a gente já falou do limão. Então todas essas notas, groselhas, quando você sente a fruta fresca, quando você sente florais, tudo isso são aromas primários e eles aparecem no vinho nesse primeiro momento. Mas como a gente faz vinho? Para fazer vinho a gente colhe as uvas, prensa e depois que a gente prensou, elas vão fermentar. O que é a fermentação? Como é essa fermentação? Algumas vezes é adicionado ao mosto, que é esse suco de uva que nós fizemos, algumas leveduras, que é um tipo de fermento que vai comer o açúcar da uva e transformar esse açúcar em álcool. Isso é uma reação química. Existem também alguns produtores e alguns tipos de produção onde não é acrescentada a levedura. É a própria levedura selvagem, que a gente chama que é a levedura da uva mesmo, que vai fazer esse trabalho. Às vezes mais lento ou às vezes mais rápido, mas enfim, não vai ser adicionado a ela essa levedura. Nesse segundo momento, que é quando a gente está fazendo o nosso vinho, nós então o vinho desenvolve novos aromas, que são os chamados aromas secundários. E esses aromas podem ser, como quando você vai sentir esses aromas, teriam notas de manteiga, notas de fermento, notas lácteas, de pão. Esse tipo de nota, de aroma, é o aroma que aparece nesse segundo momento. Mas será que o nosso vinho já está pronto? Ainda não. Apesar de a gente já ter um vinho quando termina a fermentação, esse vinho ainda precisa de um acabamento. Ele precisa descansar um pouco para que ele estabilize e para que a gente possa ou engarrafar ou colocar numa barrica de carvalho, que é a madeira que se usa para fazer os tonéis, onde guardamos os vinhos. Então, se for um vinho para ser tomado rapidamente, um vinho jovem, fresco, ele vai ficar só um tempo estabilizando, vai ser engarrafado e bebido logo. Porém, se nós queremos um vinho com mais complexidade, com mais aromas, com maior riqueza, então nós vamos tomar uma decisão que é colocar o vinho em algumas tonéis de carvalho. Ele vai ficar um tempo lá e esse tempo que ele fica lá vai trazer novos aromas, porque enquanto o vinho está amadurecendo, a gente está aportando para ele novos aromas. O primeiro porque existe uma troca entre o vinho, que ele tem o álcool, que está dentro dessa barrica, e vai haver uma troca, ele vai, assim como se ele desgastasse um pouco as paredes da barrica e houvesse uma troca de aromas. E outra porque também começa a acontecer uma microoxigenação, ou seja, pelos poros da barrica existe essa troca de oxigênio muito lenta, muito sutil, um início de redução. Tudo isso é muito sutil, porém tudo isso vai acrescentando ao vinho novos aromas. E essa fase é a fase que a gente chama de aromas terciários. Então, nesta fase dos terciários, aparecem aromas como chocolate, como baunilha, tabaco, frutas secas, muitas castanhas,
são as notas que a gente chama do amadurecimento ou da redução. E aqui, quando a gente fala em aromas terciários, já não se usa mais o termo aroma, mas sim o termo bouquet, que é uma expressão francesa. Por enquanto é só. Cheers! Bom.